Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. É com alegria que mais uma vez estamos juntos para meditarmos nas Escrituras Sagradas. E nesta próxima sequência de mensagens, nós estaremos diante do texto de Paulo aos Romanos. Alguém diz o Evangelho de Paulo, né? Esta carta extraordinária. E nós vamos iniciar pelo capítulo 1, versículos 16 e 17. A minha versão diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra extraordinária. Aliás, o texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre o tema de toda a carta, que é a justiça de Deus mediante a fé. Esta carta foi escrita aproximadamente no ano 58 da era cristã, e o apóstolo Paulo escreveu com o objetivo de preparar a igreja para a sua visita, o que não aconteceu. Essa carta, ela influenciou vários homens de Deus. Essa carta foi muito usada pela igreja primitiva e ela tem temas extraordinários acerca da salvação, acerca do acesso que o homem tem a Deus, independente das instituições. Fala também sobre santificação, isto é, como nós podemos nos parecer mais com o Senhor Jesus, e fala acerca do próprio Deus, a sua soberania, a sua santidade, a sua justiça. E diante do texto que nós temos, eu queria apresentar aos irmãos alguns ensinos acerca do Evangelho. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreve a respeito deste Evangelho, ele vai dizer sobre o desejo que ele tinha de evangelizar e falar do amor de Deus. E ele inicia dizendo que não me envergonho do Evangelho. Por quê? Primeiro, porque no Evangelho é que nós temos o poder de Deus. É no Evangelho que nós encontramos o poder de Deus. Irmãos, poder de Deus é tudo que nós precisamos para a nossa vida, para revigorar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. O poder de Deus é tudo que nós precisamos para a transformação do nosso ser, a fim de que nós possamos viver com êxito, possamos viver com excelência. Há muitos que buscam outros poderes, né? O poder da influência, o poder financeiro, há muitos que buscam o poder intelectual, mas o texto é claro que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho deste Evangelho, porque nele eu encontro o poder de Deus. E aqui está o poder de Deus, e é o que precisamos para nós vivermos uma vida com êxito. Em segundo lugar, é no Evangelho que nós encontramos a justiça de Deus. Vejam que o texto vai dizer: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Quando nós estudamos a justiça de Deus, nós aprendemos que através da justiça de Deus nós podemos ter o livre acesso a Deus, nós podemos estar inculpáveis diante de Deus e ter um bom relacionamento, um relacionamento de paz com Deus. Agora, eu preciso conhecer a justiça de Deus, e não a justiça dos homens. Eu preciso conhecer quais são os caminhos pelos quais o Senhor vai me declarar justo, isto é, a justificação, uma doutrina que nós aprendemos aqui na carta de Paulo, nesta carta aos Romanos. A justificação nós encontramos nesse texto, a justiça de Deus nós encontramos nesse texto. Se nós queremos obter uma vida de relacionamento em paz com o nosso Deus, nós precisamos aprender a respeito da sua justiça, isto é, conhecê-lo melhor e conhecer a sua vontade. Isso vai nos revelar a justiça de Deus. E o terceiro ensino que o texto nos apresenta acerca do Evangelho
é que é no Evangelho que se encontra o princípio da fé. Veja o que o texto vai dizer. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O acesso que nós temos a Deus é um acesso pela fé. A fé é sim um produto da razão, mas é o crédito que você dispensa para se relacionar com Deus. Nós temos uma fé inata e nós usamos essa fé para trabalharmos, para agirmos, para vivermos, para viajarmos, para andarmos de elevador, e nós usamos essa fé natural para fazer estas coisas. Mas essa fé é uma fé diferente, uma fé diferenciada, é uma fé que o Senhor outorga, Ele concede a nós, a fim de que nós possamos nos relacionarmos com Ele. A Bíblia vai dizer que nós viveremos pela fé. É pela fé que nós teremos acesso a Deus e acesso a todas as outras bênçãos. Irmãos, no Evangelho nós temos ensinos extraordinários. Nós temos acesso à palavra de Deus. Quando falamos Evangelho, falamos das boas novas, as boas notícias. Portanto, não perca tempo. Que a nossa vida esteja voltada para o Evangelho do Senhor Jesus, porque aqui nós encontraremos o poder de Deus, nós encontraremos a justiça de Deus e o princípio da fé, que é o acesso a Deus. Vamos orar ao nosso Pai, pedindo que Ele nos abençoe e que Ele nos guarde, pela força do seu poder. Cubra a sua fronte, fecha teus olhos. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, nós agradecemos desta porção da Tua Palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem tanto a nos ensinar, nós temos tanto a aprendermos, e nós pedimos que o Teu Espírito esteja nos iluminando, a fim de que nós possamos conhecer o melhor e assim termos o melhor relacionamento contigo. Eu oro por todos aqueles irmãos, irmãs, aqueles amigos do Evangelho que estão diante de nós ouvindo, ó Deus, esta palavra, esta oração. Que o Senhor conheça os seus corações, conheça as suas aflições. Que, ó Deus, seja a prioridade da vida de todos que estão nos ouvindo a paz contigo, o bom relacionamento contigo. Por isso, perdoe seus pecados e conceda-lhes a tua bênção. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço, que Deus o abençoe.